Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast com a convidada Sabrina Krauser e eu logo vou querer saber da Sabrina como ela entrou nesse meio, nesse ramo de eventos. Sabrina, o que te levou a esse mundo? Olá, galera. Então, há 8 anos atrás, eu tenho uma irmã que ela é decoradora e eu fui trabalhar com ela nessa parte mesmo de decoração. E no meio dessa decoração era um casamento e essa noiva estava muito perdida, então ela não tinha cerimonialista. Só que eu não era voltada para parte cerimonial, nunca tinha, não gostava dessa área porque nunca foi a minha ideia, né? Eu trabalhava com uma outra coisa. E aí eu já tinha pesquisado algumas coisas, mais por curiosidade, por a minha irmã estar trabalhando nessa parte. E de repente a noiva entrou em nervoso, ela ficou muito nervosa com tudo que estava acontecendo. E eu peguei tudo que eu sabia, né, que eu tinha pesquisado pelo Google mesmo, e consegui ajudar ela ali dentro do meu conhecimento precário, mas consegui ajudar. E aí o casamento aconteceu. Só que naquele minuto me deu um estalo. Eu falei, que coisa bacana, você conseguir realizar alguma coisa mesmo com pouca informação. E essa minha irmã me incentivou, e a Sayonara, ela chegou pra mim e falou, entra nisso, pesquisa, você tem tudo a ver, nossa, foi muito bacana te ver fazendo isso, eu acho que seria interessante. E mediante a isso eu comecei a buscar cursos, pesquisar, curso presencial, comecei com curso online, que não te dá muita bagagem, mas eu comecei, como eu gostei muito do conteúdo, eu fui fazendo bastante curso, entrei no congresso, fiz um congresso, me dei de presente, de 40 anos de idade, congresso com pessoas bem renomadas, como Cohen, tinha o estilista da Vogue. Então, assim, pessoas que me trouxeram bastante informações. E aí eu comecei a mergulhar mesmo, abri uma empresa, né, que hoje é a Sabrina Krauser, Cerimonial e Assessoria, e hoje a gente trabalha com isso, eu já estou há 7 anos no mercado. E eu tenho uma dúvida, assim, porque muita gente confunde mestre de cerimônias, que você também é mestre de cerimônias, e cerimonialista. Tem uma diferença, né? Pelo pouco que eu entendo, o mestre de cerimônias é aquele que fica lá lendo, né, no púlpito falando. E a cerimonialista, o que engloba esse meio? O que ela faz no casamento? O que a gente pode, como noiva ou como mãe de debutante, delegar para cerimonialista? Vou falar rapidamente sobre mestre de cerimônias, né? Porque mestre de cerimônias é a pessoa que conduz todo um evento, né? Como na parte de debutante, a gente chama de oratória, né? Que é aquele momento vai acontecer do cerimonial e tem uma pessoa que fala ali à frente tudo que vai acontecer, ou que aconteceu, né? A gente reúne no cronograma junto com a família e tal, com a debutante, com os pais, tudo que ela quer que fale sobre ela, né? Dentro daquilo dali. Então, é uma oratória. É isso na parte de debutante. Na parte de corporativo, que a gente também faz, você vai fazer todo o evento, toda aquela parte de coordenação do evento, da apresentação do que tiver que ser apresentado dentro daquele evento. Então essa é a parte de mestre de cerimônias. Cerimonialista é a pessoa que vai fazer toda a coordenação do seu evento e vai fazer a efetivação, né, que a gente chama, efetuar no dia, né, aquilo dali. Só que não é só no dia, né, porque não existe o cerimonial do dia. Existe o cerimonial que você vem acompanhando muito tempo antes. Então, há os atributos da cerimonialista. Ela vai te indicar todos os fornecedores dentro da área, tudo que você mais precisa. Ela é quem vai coordenar ali no dia dentro do casamento. Vamos fazer toda aquela montagem no cortejo. Ela vai coordenar todas as pessoas que estão envolvidas dentro do seu cortejo. Ela que faz a parte do buquê. Ela quem vai fazer toda a fotos protocolares, né, com o profissional que a noiva vai contratar no dia. Então a gente faz toda essa foto, nós fazemos as fotos protocolares junto com os fotógrafos, porque a gente faz a coordenação, né? Pra não ficar gritando lá na hora, chama pai, chama mãe. Então a gente já tem aquilo ali mais ou menos organizado com a equipe do cerimonial para estar ajudando eles ali, além de todo o suporte para a família, porque na verdade no dia de um casamento ou, né, de um 15 anos, o anfitrião são os pais dos noivos também, né? Então a gente também faz toda essa assessoria no dia para não só para a família, mas só para os noivos, mas com a família também. Então a gente faz o antes da todo o tributo antes e no dia toda essa coordenação. E tem a primeira coisa, assim, vou casar, é contratar a cerimonialista? Seria o ideal, né? Vamos, não só para puxar a sardinha, mas assim, a cerimonialista, claro que uma cerimonialista já tem uma certa experiência também de mercado, né?
De repente, uma cerimônia está começando, de repente não vai ter tanta coisa para te indicar. Mas, por exemplo, eu já tive noiva minha que ela não tinha como ter um sapato branco. Eu tive que achar um fornecedor no Rio que fizesse um sapato para ela, que ela passava 32. Então, assim, a gente tem que ter fornecedor de absolutamente tudo. Entendeu? Então, por que seria legal? Porque você contrata a assessoria cerimonial, ela vai te assessorar em tudo que você precisa. Então, ela vai fazer toda aquela parte de indicações, né, para você, desde, por exemplo, você quer casar na praia, então a gente vai te indicar o local de praia que seria mais viável, que não precisa de legalização, que não precisa disso, o que você faz para estar casando na praia, eu queria casar no campo, o que eu preciso? Então, a gente vai dizer para você exatamente o que você precisa, quais são os fornecedores que você precisa ter naquele espaço ou naquele local. Então, a cerimonialista, uma pessoa que já tem um tempo de mercado, ela consegue visibilizar tudo para você, que você precisa dentro do seu evento. Então, você não precisa... semana passada, teve uma noiva que me procurou, na verdade, foi um fotógrafo, dizendo que ele era amigo de um casal, que ele era como se fosse um cerimonialista. Então, ele me procurou para ajudar. Por quê? Mas porque ele não é dessa área. Então, ele falou, eles estão super perdidos. Então, o que a assessoria faz? Ela vai assessorar desde a leitura de um contrato. Por exemplo, ela contratou um fotógrafo. Sabrina, eu contratei esse fotógrafo. O nosso olhar como cerimonialista, estou dizendo por mim, né, pela nossa empresa, elas me mandam um contrato para eu ler antes de elas fecharem. Porque tem muita coisa pequena, não sou advogada, né, sou formada em administração e economia, não tem nada a ver. Mas assim, a gente, por ter bastante tempo de mercado, o nosso olhar para um contrato é diferente da noiva, do noivo, e daquela correria, né? Desculpa te interrompendo. A noiva, às vezes, ela tá tão ansiosa ela nem lê o contrato, ela gosta do negócio, ela vai, a gente aluga vestidos aqui, fala, lê o contrato, elas não leem. Não. A partir do momento que você se empolgou, gostou, você vai seguindo. E é nesses pormenores que às vezes está lá um problema. Eu acho que a cerimonialista, não estou puxando também a sardinha para Sabrina, é um investimento, porque você investe no cerimonial, na cerimonialista, e você economiza ali no fornecedor, porque Exato. Você já tem quem você vai indicar. E quando a gente vai fazer festa e sai contratando por indicação de amigo, aí contrata um, contrata outro, gente, cada história que a gente vê, às vezes, de fotógrafo que fotografou e sumiu, e não entregou o material. Imagina você fazer uma festa de casamento, gastar, sei lá, 100 mil reais, ou que seja 20 mil reais, que seja 10 mil reais, e perder tudo, e não ter mais a lembrança. O dia não vai acontecer de novo, né? É bem complicado, então fica a dica. Eu acho que é um investimento, vale colocar na ponta do lápis quanto que a cerimonialista vai te cobrar e quais os profissionais que ela vai indicar, todos os outros, e fazer esse balanço, porque Exatamente. Eu acho que vale a pena. Antes de a gente começar, a Sabrina estava me contando sobre várias curiosidades aqui, e uma delas, que todo mundo pergunta aqui, é sobre o cortejo. Né? Por que a noiva entra de um lado? Que lado que o noivo entra? Que lado que os padrinhos entram? Muitas mulheres vêm aqui, alugam vestido e fala. Outro dia, um bordado do vestido, e ela ficou na dúvida, perguntando pra gente, mas o bordado é desse lado, de que lado eu vou entrar? E a gente ficou perdida também, porque eu também não sei. Sim. Então, conta pra gente aí se existe um lado certo e por quê, a curiosidade do porquê. A gente estava conversando antes que tudo no casamento tem porquê. Nada dentro de uma cerimônia de casamento ela é à toa, desde a lapela até a entrada dos noivos. Então, para resumir, porque assim, não é difícil, mas pra gente que já faz algum tempo, é tudo muito prático, né? Tudo referente ao noivo é o lado direito e tudo referente à noiva ao lado esquerdo. Então, os padrinhos, os pais, tudo dele tem sempre que sentar do lado direito ou em pé, enfim, de acordo com o que for coordenado, né, da cerimônia, e da noiva do lado esquerdo. Tirando um casamento militar, né? O casamento militar, o noivo ele já entra ao lado esquerdo, né? Porque, como eu falei, tudo numa cerimônia de casamento tem um porquê. E aí o noivo, ele tem que ficar do lado esquerdo por conta da espada dele. Que se você vê, a espada dele fica, quando a gente arruma, né, o noivo que ele vem é totalmente arrumado, fardado. Então a espada dele já fica ao lado esquerdo. E aí existe a curiosidade, né? Mas por quê? Do lado esquerdo, o que tem a ver? Você tá ali. Graças a Deus a gente não tem, né, mais essas guerras aqui.
Mas na era antiga, quando tinha aquelas guerras, né, com espadas e tudo, os homens eles eram preparados para isso. A todo momento eles tinham que estar preparados. Então, só que naquela época eles também casavam, né? Imagina, você tá casando, o inimigo chega, você saca a espada. E aí nessa que ele vai sacar a espada, ele tem que estar a espada disponível. Então, como a espada tá ao lado esquerdo, se ele tivesse no normal, ela com o seu lado aqui no seu lado esquerdo, se ele fosse puxar a espada, poderia machucá-la. Então, automaticamente, o casamento militar, a gente bota ele ao lado esquerdo e bota porque a espada, se fosse precisar, ele buscaria, né, tiraria a espada e não teria esse problema. Claro, graças a Deus que a gente não tem esse problema, mas quando a gente estuda o cerimonial, existem etiquetas e protocolos, e esse é a etiqueta e protocolo do casamento militar. Mas etiquetas e protocolos num casamento, algumas você pode quebrar. Se o casamento for... Eu penso assim, o casamento é meu e eu não quero dessa forma. Porque a gente vê muitas alterações, né, muitas modificações. Então, até o cortejo em si, se tiver sei lá, um noivo que não tem um braço ou tem um defeito numa perna e quiser fazer a inversão, é possível. A gente adapta, sim. Só que pra gente que é profissional, é muito difícil. É igual casamento que você tem que pôr a lapela. Existe o porquê da lapela. E aí, você imagina que uma noiva, como já aconteceu comigo, vai casar na praia. E elas querem um casamento mais descontraído, com uma roupa mais, né, divertida, uma roupa nada de terno. Vai casar na areia da praia, não tem. Então vai colocar o suspensório nos homens. E aí ela quer lapela no suspensório. Não tem como. A etiqueta protocolo diz que é uma lapela do blazer. Então como é que você coloca a lapela no suspensório? E para você chegar para aquela noiva, eu tive que explicar para essa noiva qual era a importância, o porquê da lapela. E mesmo assim ela quis fazer. Simplesmente a gente não pôde filmar. Mas por que, Sabrina, que você não filmou? Porque assim, se você... Eu tenho a minha empresa cerimonial e assessoria. Se eu vejo o Instagram de uma outra profissional, eu vou falar, nossa, ela fez uma coisa gravíssima. Então a gente também tem que se preocupar com essa parte. Porque se é uma noiva que vai te contratar e vai verificar o seu Instagram e ver que você comete esses erros... Então pode você não tem querer, que... Exatamente. Então você tem que prestar atenção. Não posta lá no seu Instagram, mas a noiva pediu, você vai fazer. Sem problema nenhum. O cliente tem sempre razão. O cliente quer, a gente faz. Isso, mas exato. você orienta o porquê que existe, a lapela. E é interessante também como surgiu a lapela. A lapela, ela, da mesma forma, existiam... Vamos explicar. A lapela, porque de repente tem alguém que não sabe, né? Quando a gente vai no casamento, a cerimonialista tá lá enfiando aquelas florzinhas nos blazers dos padrinhos, do noivo, né? Aquela florzinha que vai aqui na lapela, no botãozinho. Conta pra gente. Na época, hoje ainda a gente ainda tem, né, príncipes e tal, mas só que na era que ainda tinha isso mais, que veio tudo que a gente tem do formato de cerimônia, ainda é daquela era antiga. Muito europeu, talvez? Muito, 90%. Europa. Por isso que tem toda essa característica mesmo, né? Tem que ser todas as madrinhas, que tem que ser das mesmas cores, isso veio de lá. Né? Isso acho que meio que Estados Unidos, né? A gente vê aqueles filmes, né? Sessão da tarde, que a gente assiste. É isso aí. Aqueles casamentos. Então a lapela teve um príncipe que foi casar e no meio do caminho ele achou umas flores pequenas. E aí ele achou bonito e colocou dentro daquela... Do buraquinho. Do buraquinho. Né? Na verdade, hoje a gente não faz assim, né? Porque a gente tem que colocar, encaixar tudo direitinho, com alfinete por trás e tal. Mas no caso, ele achou bonito, na verdade, e colocou ali. E quando ele chegou lá, a noiva adorou, né? Achou bonito e tal. Eu não sei se ela achou que aquilo era normal, porque ela nunca tinha sido noiva, né? Foi o dia do casamento. E aquilo foi ficando e hoje a gente aprimora, né? Isso deve ter décadas atrás. Só que hoje em dia a gente aprimora de várias formas, né? A gente pode fazer de outras maneiras. Então é aquilo, num casamento existe um porquê. Outra coisa que me chama a atenção hoje nos casamentos, eu já fui daminha, e na época que eu era criança, a daminha, geralmente, ela era uma cópia mirim da noiva. Ela ia com um vestido igual, ou praticamente igual, e ela entrava antes da noiva, assim, junto praticamente, né? A daminha e a noiva logo atrás. Hoje a gente não vê mais isso. Não. Por quê? A gente não vê porque hoje as noivas, a gente quer que a noiva tenha um destaque na entrada, né? Então existe a florista, que antecede, né? Ela tá jogando aquelas pétalas dizendo que a noiva tá chegando, né? Hoje em dia tem plaquinhas e tal, né? Com os dizeres e tal. Mas o normal, aí é o que eu te falo, a etiqueta, o protocolo diz que tem que ter a florista, mas não necessariamente teria que ter. Mas mesmo que tenha ou a florista ou alguma daminha, a gente pede uma música para que elas entrem,
dá uns minutinhos para que a noiva entre ou com o pai, ou com quem que ela quer que entre, ou sozinha, enfim. Para que ela tenha um destaque na fotografia, na filmagem, para que aquilo venha ficar, né? Na verdade, no álbum dela, para que tudo venha aparecer, ela apareça melhor, o vestido apareça melhor, enfim. Então, hoje em dia isso mudou um pouco. Eu também lembro que na época, um tempo atrás, a daminha que entrava na frente da noiva, muitas vezes ela já levava a aliança nesse momento. E hoje a gente vê que a aliança tem um momento de entrada da aliança, com música das alianças. Sim. Minha avó levou minha aliança, eu não tive da minha. Muitas noivas fazem isso, traz as avós. Às vezes, quando é católico, com um santo, enfim, com algum símbolo da sua religião. Qual a regra? Por exemplo, a daminha entrou, né, no seu momento de entrada, entrou a florista, entrou a daminha. E se eu quiser que a daminha entre com a aliança, ela sai, dá a volta e entra de novo? Faz isso? Se a gente montar uma ordem de cortejo agora rapidamente, no etiqueta e protocolo, que eu vou dizer que eu não faço assim... Vamos lá, etiqueta e protocolo. Ordem de cortejo. Ordem de cortejo. Noivo com a mãe, os padrinhos, a mãe do noivo a mãe da noiva com o pai do noivo, vem as daminhas e também tem a demoiselle, se ela quiser, né, que são as noivas, são as daminhas um pouco maiores, né, já adolescente pra cima, que às vezes são até amigas, então, florista, daminhas, demoiselles. Depois a demoiselle, depois que vem a daminha menor, a florista, a noiva com quem quiser entrar, que hoje em dia não tá somente com o pai, e depois vem as alianças. Essa seria o ideal. Entendi. O que eu aconselho para os meus noivos? Porque a gente fala muito da noiva, né? Ela, todo dia, todo pra ela e tal. E o que eu digo? É o dia dos dois. Então, o que eu acho? Eu sempre dou uma dica, né? E os noivos adoram isso, né? Claro. Para que os padrinhos entrem primeiro, recebam ele. Porque todo mundo recebe a noiva. Porque o noivo fica sozinho no altar, esperando todo mundo. E às vezes ele entra muito antes, né? Muito. Ainda tem convidado chegando e, coitado, já tá lá e muita gente nem viu ele entrando. Verdade. A sogra, então, da noiva, coitada, mandou fazer o vestido, gastou horrores e não é nem vista direito. Então, essa ideia do noivo depois dos padrinhos é bacana, bem bacana. Porque ele é recebido, né? Então eu acho que é bacana porque também dá um destaque pra ele. Porque, na verdade, o dia é deles, né? Só que tudo volta pra noiva. É o vestido da noiva, é a música da noiva, sabe? Tanto que tem noivo... É o dia da noiva. Isso. E hoje em dia a gente faz muito dia do noivo, dia do né? noivo, a gente aqui faz aqui. Você faz, né? Inclusive tem um espaço maravilhoso, né? Com bar, sinuca, a gente bem faz, bacana. Música, também fica a critério do noivo e da noiva? Porque se o noivo quiser entrar de rock balboa, ele pode. É o dia dele. É o dia dele. Então, assim, essa coisa toda cordial, na música pode liberar. Pode. A gente libera tudo. A gente já teve coisas, assim, muito peculiares. Essa seria a próxima pergunta. Uma coisa, assim, que pediram pra você, assim, que você pensou que, nossa, surreal. Além da lapela da florzinha no suspensório. Que foi uma loucura. Alguma coisa assim, um pedido de uma noiva ou de um noivo que surpreendeu vocês? Consegue lembrar? Teve um casal que eles fizeram entrar descalço. Que não era casamento na praia, que não era casamento no campo. Eles queriam sentir o espaço. Ai, mas a energia. A energia. Só que assim, pra gente foi muito estranho. Uma das coisas, né, que a gente tem, eu costumo dizer, né, que a gente consegue escrever um livro, assim, cerimonialista que tem bastante eventos. E eu já realizei mais de 200 casamentos, então, ao longo desse tempo. A gente consegue escrever um livro. A gente tem muita coisa assim que gente, eu não fui nem a 20. Me convida muito, olha. Mas também nem pode, né? Final de semana, na loja, não, né? Mas atendendo. Vestido eu tenho. Vestido eu tenho. Com certeza. Mas assim, a gente já teve muita coisa, assim, pra lembrar, eu vou, ao longo da conversa, eu vou tentando lembrar. Eu lembro que essa é uma coisa que chamou muita atenção a gente, porque eu ainda falei com ela, seu sapato, na hora que a gente retira a noiva, né? Porque existe até uma técnica de você tirar a noiva dentro do carro, por conta do cabelo dela. Véu, a gente, porque o pai, assim, voltando à etiqueta do protocolo, na foto protocolar, o pai tira, segura o buquê, dá um beijo na testa, né? Porque elas gostam, muitas, 90% da fase. Então tem a técnica de você tirar, né, ela para poder arriando todo o corpo dela e tal. E aí, nessa hora, eu vi que ela estava descalça, eu falei, então, seu sapato. Ela falou, não, a gente vai realmente, porque já tinha no cronograma que eles iam entrar descalço, mas eu não acreditei. E ela falou, não, eu vou. Só que o vestido dela não era vestido longo. Era um vestido que os pés apareciam. E ele dobrou toda a calça.
E aquilo chamou muita atenção da gente. E era um casamento que tinha que ser no pôr do sol, não podia atrasar um segundo. E uma das madrinhas, né, um casal, se atrasou e não entrou. Porque eles estavam na ponte e o noivo falou, eu não quero perder o pôr do sol. O pôr do sol veio... Né? É o momento dele, né? E eles queriam. Então, eu acho que ali tinha todo momento deles, era tudo muito cronometrado. Então, foi um casamento e nós tivemos que ter a gente sempre tem uma atenção, mas o deles tinha que ter uma atenção bem especial ao horário. A gente não pôde atrasar um segundo. O meu casamento foi há 10 anos, exatamente. Eu não contratei cerimonialista, um erro. Fiquei quase maluca, porque eu morava já aqui no Rio e casei lá em Santa Catarina, eu sou de lá. Já tinha 10 anos que eu tinha saído da minha cidade para vir morar aqui, toda a minha família é de lá. E aí eu fui criando tudo meio que nessa questão do simbolismo, da energia, tanto que a entrada era num campo aberto, assim, num parque, e dava para ver quando eu saía do carro. E meu pai saiu da parte do casamento, ele veio caminhando, uns 200 metros, mais ou menos. Ele andou 100 e eu andei 100. A gente se encontrou no meio e aí ele me levou. Legal. Como se eu estivesse voltando para casa. Foi bem legal. E assim, foi minha avó que entrou com as alianças. Tem muito. Teve todo um aparato assim diferente, sabe? Que eu fui criando da minha cabeça também. Meio que energia. Eu acho que a noiva tem que botar mesmo as vontades dela. Seguir um pouquinho do protocolo para também não ficar uma bagunça, né? Mas deixar o coração mandar. Agora, uma dúvida. Vamos falar de dinheiro, falar de orçamento. Tô com o orçamento apertado. A gente acabou focando só em casamento, não falamos de debutante. Não, vamos falar. A Sabrina volta. Sabrina volta em outro episódio pra gente falar só de festa de debutante. Que também tem várias alterações hoje em dia, né? Elas vão surtando e criando. Papo para um próximo. Mas voltando ao casamento. Vou casar, tô com o orçamento apertadíssimo. Não tenho dinheiro para contratar cerimonialista. O que você me indica? O que você indica para as noivas? De primordial, assim, não deixe de gastar com isso. Foto, a comida dos convidados, o local da festa. O que é o mais importante na sua opinião? E sim, na opinião de quem quem já fez 200 casamentos. Eu acho que de tudo, foto e filmagem. Eu acertei, eu fiz isso. A foto e filmagem, eu costumo dizer que a gente não tem como voltar, né? E eu digo para todos os meus clientes, independente se é casamento, se é 15 anos, se é corporativo, nós temos aquele dia para fazer perfeito, né? Não existe evento perfeito. O que existe são bons profissionais que você contrata para que aquele dia seja perfeito dentro aos seus olhos. Sim. Tanto que eu faço um pós-evento. Se deu com problema, só depois do lua de mel que a noiva fica sabendo, só depois que a mãe da debutante fica sabendo e o meu cliente corporativo também. Então a foto e filmagem para mim é algo muito sério. Eu tive vários clientes meus que contrataram fotógrafo cinegrafista e não entregou até hoje. Eu tenho noiva minha que casou tem 5 anos, eu tenho debutante minha que já fez 2 anos atrás e o fotógrafo simplesmente ele sumiu. Ninguém sabe dele. Eu consegui, com uma pessoa, que é o meu fotógrafo hoje, eu consegui com ele resgatar algumas coisas que nós tínhamos e ele conseguiu fazer uma edição dentro do pendrive para essa minha debutante. E assim, não foi barato, tá? É o que ela pagou. Então, acho que hoje, para investir, primeiro, foto e filmagem, que eu acho que é muito importante, porque é um registro que vai ficar. Álbum hoje em dia, né? Tem aquela época que as pessoas iam na casa para ver o álbum do casamento, Isso, né? Mas hoje em dia eu acho que é tudo internet. Não, então, hoje em dia tem aquele pendrive, teaser. Pendrive. Tudo mais moderno. Tem, álbum caiu em... E é caro, né? Fazer um álbum. Eu lembro no meu casamento que quando chegou o pacote né? A gente foi contratar, o valor do álbum era muito alto. Eu falei, não, coloca mais 2 cinegrafistas e tira o álbum. Não quero o álbum. Depois eu imprimo. Nunca imprimi. Não. Guardado. Mas ninguém. Mas hoje em dia, né? Caiu no desuso. É verdade. Assim. Eu acho que uma outra coisa também é a parte do buffet. O buffet, eu costumo dizer, e volto a repetir, fica até meio repetitivo. Você chega num evento, você vai escolher o local, né? O local é importante, mas aí o local, você vê se você vai casar na praia, vai casar no campo, vai casar num lugar mais clássico, você que vai decidir.
Escolhido o local, ok, que tem que ter, não tem como. Ou eu já fiz na casa de cliente de praia, que era uma casa muito grande, muito bonita. Já fiz em casa de campo também. Em Búzios faz muito em casa, assim. Pessoal que tem casa em Búzios consegue fazer um evento lá. Uma coisa mais intimista, 60 pessoas e tal. E aí, quando você faz um casamento independente, né, de local, muito importante é o buffet. O que acontece? A decoração, ela é legal, ela é importante, mas só que se você chegar lá, a decoração tá belíssima, cristais caindo no teto, aquelas flores, né, caríssimas. E convidado com o estômago doendo de fome. E aí, quando você vê, você não conseguiu comer, a bebida tá gelada, tá quente. A comida tá horrível, ou você não consegue comer. E aí você não vai embora, você vai chegar na festa e fala assim, ai, mas achei aquele bolo horrível, ai, eu vou embora, porque o bolo tá tão feio. Não, você não vai embora. Não. Então o investimento dentro de uma boa comida, um bom buffet, é legal. E assim, é uma das partes mais caras que existe. Então eu acho que tem que ser junto com foto e filmagem, já direto no buffet. Então, contratar um bom buffet. Mas pra noiva, gente, pra gente que vai casar, a gente quer tudo lindo. Então, a gente investe sim no lustre de cristal, a gente quer aquele cenário de filme e às vezes deixa o convidado ali com uma fominha, com uma comida mais ou menos. Investe em umas flores caríssimas, investe numa decoração bela aos olhos, mas na hora da comida, deixa a desejar na comida. Então, eu acho que foto, filmagem e o buffet. São coisas assim, rapidamente, mesmo que vá dividir, sabendo que eu vou casar, por exemplo, eu tenho noiva minha que me contrata para 2 anos, né? Vai pagando ao longo e tal. E isso é a primeira coisa que toda noiva me pergunta, Sabrina, o que eu já tenho que contratar? Você, tudo bem, mas e depois? Isso é uma primeira pergunta que todas elas fazem. Independente. Fotógrafo. Ela sempre me pergunta o quê? E eu sempre falo isso. Foto, filmagem, que é muito importante. E existem algumas coisas que provavelmente você vai entrevistar, né? Algum fotógrafo que eu acho que é essencial. Tem muitas dicas bacanas e aí eles conseguem te dizer até com mais ênfase, né? Qual a importância disso. Então, para mim, hoje, eu digo isso, que é foto, filmagem e buffet. São as mais E eu enfatizo achando que foto e filmagem ainda em primeiro lugar, Sim. porque o buffet... mal sempre tem alguém que vai falar. Não tem jeito. Então, noivas também não se apeguem a querer agradar todo mundo. Né? Sempre vai E nem ter contratar o mais caro. Vai ter a prima invejosa, vai ter um falciane, um amigo que gostava da noiva e foi deixado para trás. Alguém vai sair dali colocando uma pimentinha e falando alguma coisa. É a vida, gente, né? Então, foto e filmagem, buffet em segundo lugar. Isso. E aí depois vão vindo as outras coisas. Aí tem tanta coisa, né? O vestido. Agora, deixa eu falar sobre uma coisa também que em casamento, muita gente já deve ter ido a casamento e tem aquele momento onde acabou a cerimônia, os convidados, às vezes em locais diferentes, né? Tem a igreja ou um parque e depois a festa é em outro local. E aí os convidados vão para lá e chegam e a noiva não chega. E só passa água, e a fome vai aumentando, e você olha para a porta e a noiva não chega, e cadê a noiva? E a noiva fazendo foto. Isso é muito chato, né? Muito, muito chato, na minha opinião. No meu casamento, eu evitei isso. Eu peguei o microfone, acabei a cerimônia, falei, gente, agora nos acompanhe. E a gente foi caminhando e todos foram atrás. E sabe o que eu fiz de interessante? Meu marido, ele não queria aquele momento de passar em mesa para fazer foto. Então, como a gente queria foto com todo mundo, a gente chamou, nos posicionamos na frente do salão, assim, numa parte, e todo mundo que entrava de casal em casal ficava do nosso lado e o fotógrafo já... Então, quando acabaram de entrar, todo mundo já tinha feito foto. Então, a gente já tinha acabado com esse e fugiu a palavra, com esse protocolo das fotos. A gente tinha já eliminado esse problema, entre aspas. E aí estava todo mundo livre para curtir a festa, para comer, não precisou nos esperar, porque é chato. Muito chato. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Não. Muito difícil. Normalmente quando a gente faz casamento na praia, que a noiva consegue, se ela não se atrasar, e aí ela consegue pegar pôr do sol, ela quer tirar aquelas fotos com os padrinhos. E aí, pra gente também não dizer não, porque é um dia deles, eles querem fazer algumas coisas e tal, porque casamento na praia é bonito, né? Dependendo da praia que você vai casar, é bem bacana. Então, o que a gente faz? Eu pego uma pessoa da nossa equipe
e deixo junto com o fotógrafo. E a gente, no cronograma, claro, tudo isso, a gente conversa com a equipe de fotografia, a gente conversa com os noivos antes, que tudo, absolutamente tudo que acontece, que vai acontecer no casamento, a gente tem um cronograma que ele é totalmente escrito, né? Absolutamente tudo. É bem minucioso. Tanto que é uma reunião que a gente faz de 3 a 4 horas. É uma reunião bem extensa, porque tem que ter tudo. E ali a gente fala sobre isso. O fotógrafo, né? Hoje o nosso maior, a gente brinca e diz que hoje cerimonialistas e fotógrafos são os que mais se bicam num casamento ou num evento, porque a gente tem isso. Por exemplo, o fotógrafo ele quer tirar bastante fotos. Ele quer entregar o trabalho dele. Ele quer entregar o trabalho. Só que a gente tem o nosso cronograma, porque senão as coisas não funcionam. Né? E a gente tá ali para que tudo venha funcionar. 15 minutos de atraso, lá na frente é um problema. A gente deixa uma assistente, né, uma pessoa da nossa equipe, junto com o fotógrafo. Eu vou tirar foto externa, onde é? A gente leva a pessoa, vai junto e fica. Olha, 2 fotos, tá? 5 fotos, para poder isso não acontecer, porque isso é muito ruim. Você falou que no seu, há 10 anos atrás, você fez isso. Você sabe que hoje tem isso. Hoje tem, é um trendzinho nas fotos do momento, a música do momento. O que hoje, assim, graças a Deus, existe muita novidade. Muita novidade em casamentos. Em 15 anos também. Mas tem um trend. O que a gente faz? A gente pega o lugar mais bonito do evento, bota 2 cadeiras e os noivos ficam sentados ali. E dentro daquele trend tem que sair, todo mundo vai tirando foto até acabar a música. É muito legal. Primeiro. E fica super divertido. Super. Quase todos a gente faz. Todos eles tiram fotos. Não tem mais, não existe mais super já deselegante de mesa em mesa, porque toma muito tempo dos noivos, né? E aí tem aquele que quer tirar outra foto, porque já tá na mesa, quer tirar uma foto só com você, aí o vestido da noiva já tá arrastando, aí o noivo é chamado e suja muito, né, o terno do noivo. Isso também é uma outra situação que o que a gente faz para que isso não venha a acontecer. Então, assim, esse trend é legal porque o que acontece? Hoje em dia, a gente dá um tempo da música. Então, o que a gente faz? No máximo... 23 minutos. No máximo 8 minutos. Acabou. Ela tira foto com todo mundo. Então, isso você vê. 10 anos atrás você já teve essa ideia, mas hoje o meu não teve musiquinha, não foi só 8 minutos, passou um pouquinho. Mas, a partir do momento que eles passavam por nós e iam entrando, já estava servindo, o buffet estava liberado. Porque também, gente, tudo bem, vai fazer foto... Deixa o convidado comendo, coitado do convidado. Verdade. Fica lá morrendo de fome te esperando. É quase que uma obrigação esperar a entrada da noiva para depois a comida ser servida. Então, deselegante demais. Agora, falando em deselegância, eu acho deselegante, mas tem quem muita gente ainda faz, porque tem gente que leva pro lado da brincadeira, cortar a gravata, pedir um dinheiro. O que você acha disso? É legal, não é legal? É um tradicional. É um tradicional. Dinheiro todo mundo quer, né? Hoje em dia aí bota o adesivinho. E hoje em dia tem muita coisa interessante. Eu tive um casal de noivos que eles eram médicos. E aí a noiva falou assim, Sabrina, eu não quero nada daquilo. Negócio de cortar gravata, eles eram jovens, ela tinha 30 anos, ele também. Aí o que você indica pra gente fazer? Eles bebiam, né? Bebida alcoólica, normal. Aí eu falei assim, qual a bebida preferida de vocês? Aí ela foi e falou, o meu é licor. Aí ele, pra mim é uísque e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente compra as seringas, vocês colocam a bebida dentro, a bebida que vocês quiserem dentro, e aí cada um que der algum dinheiro, já que vocês querem fazer essa brincadeira, vai dar um shot dar um shot de seringa. Nossa, aquilo foi uma loucura, assim, a gente filmou. Ai, que legal, antes, e dá muito dinheiro, vamos pensar financeiramente, né? Uma garrafa de uísque dá várias seringas. Exatamente, aí comprou uma garrafa de licor, ela fez com licor, ele fez com uísque, aí chegou tudo dentro de uma caixinha com gelo, então a gente tem todo esse cuidado, muito entendeu? Bacana. Só que cada um, por exemplo, o que eu busco fazer? Já que não é uma coisa agradável, eu particularmente não acho, mas aí, porque né? Sempre tem aquele que às vezes não foi despreparado, né? Mas agora tem o Pix, tem o QR Code, entendeu? Que eles fazem na caixinha. E aquele convidado, porque assim, às vezes você vai casar, a família do noivo ou da noiva tem um poder aquisitivo muito menor, e aí fica constrangido. Sim. E aí dá meio que na obrigação, às vezes, né? Tipo, o pai da noiva vai dar R$100, aí o pai do noivo olha e fala, e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? Aí tem só 20 na carteira, vamos dizer assim. Fica um constrangimento. Aí a pessoa que vai fazer essa parte fica, não, mas bota QR Code, olha, faz um Pix, entendeu? Meio que força a barra, né? Eu acho que daí, de repente, tem que ter o feeling de quem vai brincar, quem vai fazer essa parte, né? De não ir naquele convidado, ou de
Então, ter um feeling ali, né? Ter um Quando a cuidado gente- pra não oprimir. No nosso cronograma, uma das perguntas que a gente faz é quem vai passar a gravata. Se vai ter esse momento. E aí eu peço 3 pessoas, justamente por isso. Porque não pode ser qualquer um. Eu como cerimonialista, não posso pegar e falar, vai ser A, B e C. Não, isso não cabe a mim. Isso cabe a eles. Tem que ser a pessoa divertida, tem que ser a pessoa que tem um mínimo de delicadeza, Sim. saber chegar naquilo dali e não chegar em fulano, fulano, fulano. Então, o nosso sonograma está dizendo, passagem da gravata vai ser fulano, fulano, fulano. Então, até esse cuidado a gente tem que ter. não fez, meu marido não quis fazer a gravata. Mas hoje em dia quase ninguém mais está fazendo. Mas tem muita coisa, né, Lá no que sul, fazem. eu não sei se aqui faz. Lá no sul é a gravata, eles são bem mercenários, né? Era a gravata e o sapato da noiva. Passava o sapato da noiva pra botar dinheiro dentro. Aqui não. Aqui é Eu só... não sei se ainda faz, gente. Eu tô falando, né, de mais de 10 anos atrás, nos casamentos que eu ia. Tinha o sapato da noiva e cortava a gravata. Era 2... Mas isso estava caindo de desuso, sabia? Desuso. De madrinha, de pedirem... De pedir o dinheiro. pra madrinha. Até as madrinhas eles recusam, os padrinhos não gostam, não. Outra coisa que às vezes a gente tem dúvida tem um horário, um momento pra jogada do buquê? Tem. É o que a gente fala. Antes né? de cortar o bolo, depois, como é que é o... Tudo é cronometrado com a noiva, né? Com o casal. É o que eu costumo falar. Por isso que eu falei que, às vezes, né, o fotógrafo quer tirando mil fotos e tal. Então, como a gente tem um tempo para isso tudo, né? Normalmente, a gente tira faltando 1 horinha para acabar o evento. A gente joga o buquê. Sendo que você como assessora, você tem que sentir o evento. Se tá muita gente indo embora, vamos fazer antes. É igual entendeu? parabéns no aniversário, né? Tá todo mundo Exato. pedindo pra ir embora, tô cansada. Você canta logo Sim, parabéns. assim como é o bolo. O bolo, finalmente, ele corta, né, o bolo faltando 1 hora, mais ou menos, 1h30, assim, antes. Mas aí, normalmente, a jogada do buqueiro, a gente pede pra que seja feita 1 hora antes. Mas não tá tão divertido, vamos jogar antes pra dar uma animada, entendeu? Entendi. Não, mas o pessoal tá muito na pista. Não, Sabrina, vamos dar uma segurada, a gente dá uma segurada, deixa mais um pouquinho. Então, o protocolo é que seja 1 hora antes do término da festa. Mas se der qualquer coisa, a gente sentir na festa, a gente chama a noiva no cantinho e pergunta pra ela e a gente antecipa. Muita noiva que troca de vestido? Ainda tá em alta isso de trocar Tá o voltando. vestido? Ou depende do local, né? Dependendo da noiva. Eu tive uma noiva que era dançarina e ela queria trocar de vestido e botar um tênis pra dançar. Eu tenho uma agora, inclusive... tem a dança, né? Agora tem essas trends que faz a dança do noivo e da noiva. Tem uma que, inclusive, vai ser vai até procurar a tua loja justamente por isso, porque ela quer um vestido mais curtinho, mais estilo da loja debutante, que tem umas franjinhas, umas coisinhas assim, porque ela quer dançar, ela quer curtir. E assim, como os vestidos são mais... luxuosos, né? pesadíssimos, você sabe disso. Então, o que elas preferem? Elas preferem uma coisa mais leve. Então, está voltando, elas agora devem trocar. Já teve muito noivo trocando. Noivo? Muito noivo trocando. Tirando blazer, colocando uma coisa Camisa mais de leve. futebol. Tem. Eu já fui num casamento assim, que eles colocaram a camisa de futebol. Os padrinhos, eu tive um que todos os padrinhos, na hora da saída do cortejo, tiraram o blazer. Todos eles, cada um tava com uma blusa de time. É uma libertação. Eles querem tirar. E pra gente aqui, ó, que aluga, é ótimo. Pra mim é péssimo. Volta limpinho. Porque na foto protocolar, como é que eu faço? Volta tudo, coloca tudo. É verdade. Então, já tá lá jogado, amassado, e tem que botar tudo de novo. É igual condução com as crianças. Quando tem as crianças, a gente vê a quantidade de criança que tem, mas independente do que a gente faz. Foto protocolar, a primeira são as crianças. Que inclusive no cronograma, a gente tem um contato com os padrinhos, né? Normalmente as crianças são filhos dos padrinhos, né? Que são convidados. E a gente pede para que leve uma segunda roupa, né? Você que tem filho pequeno, você sabe que criança quer brincar, quer correr. Casamento não é feito para criança. Já não tem muita coisa para criança, né? Então, o que a gente faz? Foto protocolar, primeiro a ser tirado foto são as crianças, liberamos as crianças, aí vem os padrinhos, os pais, enfim. Manter eles alinhados é difícil. Difícil, você sabe disso. Sabrina, a gente recebe muitas clientes aqui, às vezes a mãe, né, mãe de noivo, mãe de noiva, ela quer fazer aquele momento dela também. Às vezes aparecer mais do que a noiva, né? Quer brilhar muito. Às vezes até caso de discussão de nora, né, da noiva com a sogra. Há muito boicote também da noiva, que às vezes não quer isso, não quer aquilo outro, para fazer com que a sogra fique menos e a mãe dela mais. A gente vê de tudo aqui. Mas uma coisa que chama bastante atenção e que eu acho que talvez pese um pouco
o excesso de decote, de fenda, de vestido marcando o corpo todo. Para uma mãe, o que você acha disso? Então, a gente sempre orienta, né? Uma das coisas que as noivas sempre perguntam são cores, né? Você também deve ter isso. Sim, cores é uma dúvida também. Normalmente, quem vem alugar aqui, normalmente vem pra mãe e pra sogra, né? Acaba que vem a família toda. Até porque você tem um espaço aqui, né? Só pras mulheres e tal, então acaba vindo todo mundo. E aí, o que elas me perguntam? A cor da minha mãe, né? Da noiva, pode ser a mesma cor da minha sogra? Aí a gente sempre vê tudo que está acontecendo no casamento. Isso a gente é uma assessoria, né? A gente não é só a cerimonialista. Então, vê a cor da festa. Às vezes tem mãe de noiva que quer ir com a cor da festa. A cor da festa é toda marsala com branco. Eu vou com vestido marsala. Vai ficar igual a festa, né? Então, a gente tem que orientar toda essa parte. Decote não é legal nem para madrinha, né? Justamente por isso. Então, assim, pra mãe... Desculpa, te interrompi, mas mesmo não sendo um casamento religioso, porque às vezes a pessoa assim, mas não é religioso, é na praia, mas aí vai com um mega decote. Não, porque você vai, independente, você como mãe, você vai estar em destaque no altar. Então é completamente inviável, né? É deselegante. A atenção vai pra ali, né? Total. Deixa de ir pra noiva. Tem mãe que tem corpão, né? Que tem os corpos, né? Se cuidam e tal. E acaba tendo aquele corpo legal. E já chama atenção por si, entendeu? Mas tem muita mãe. Normalmente a mãe de meninos. A mãe dos noivos. A mãe do noivo é que gosta de... É uma rivalidade com a noiva. Que gosta mais de aparecer justamente por isso, né? Então, às vezes, elas querem. E eu acho que fica deselegante. A mãe da noiva, como é a minha filha, ela quer que a filha brilhe. Isso. Mas a mãe do noivo é que acaba... Sabe que tem mais rivalidade com mães e de debutantes. Tem muito, né? Debutante com a mãe. Tem muito. É o que eu falo, cerimonialista que faz muito evento, ela tem livros. A gente já alugou vestidos aqui para mãe de debutante que quer um vestido rodado. Eu falo, não, mas deixa esse para sua filha, mas elas querem chegando também. Ou então com brilhos além do que deveria ter, decotes de costas, então assim, coisas que acabam chamando muito mais atenção. E a atenção tem que estar toda para a menina, e no caso do casamento, a atenção tem que estar... Na verdade, os pais são os anfitriões também, só que os anfitriões de uma maneira diferente, né? Os pais quase não aparecem, né? Eles ficam mais... mas eles acabam tendo que dar umas atenções a mais para os convidados. Né? Eles te dão atenção, eles te tiram mais fotos, porque o casamento vai ficar voltado mais para os noivos, para outras situações. Então, quem dá mais atenção para os convidados são os pais, né, deles. Mas essa questão da roupa, que não é legal. Porque como eles vão estar em destaque também no altar, né, porque a gente coloca os pais sempre ao lado deles, o tempo todo, foto, filmagem em cima deles, né? Então não é legal. Decote, tentar evitar essa lateral de fora, né, que você sabe disso, que você trabalha com isso. Aquelas costas muito nuas. Muito cavalo, então aquele decotão aqui do lado, né, aquela fenda. Né? Então senta, que já aconteceu de mãe, de noivo ficar com os seios de fora, né, de ficar com a parte de íntima fora, muito. Não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Então, a gente sempre fala das experiências. É bacana quando você tem bastante experiência para falar com o próximo noivo, né, um próximo casal, do que você já teve para que não venha acontecer com eles, né? E é bom ter alguém para falar. Porque se a noiva chega para uma sogra, por exemplo, e fala, olha, eu não quero decote, eu não quero fenda, eu não quero isso, vai parecer que é uma retaliação. Mas se chega um profissional e diz o porquê do não, eu acho que fica tudo mais bem esclarecido. Que é o que elas me pedem, que eu falho. Então, mais um motivo da importância da cerimonialista. Nós temos um grupo, né? Normalmente, quando eu fecho o evento, tem um grupo de madrinhas e padrinhos, né? E elas me colocam no grupo. E é ali que eu falo. Tudo que eu acho que seria legal, que seria viável. Aí eu falo o decor das madrinhas, que tem madrinha também que quer, né? É uma coisa assim, meio... Já aconteceu também, já aconteceu coisas bem chatas, né? Em eventos. E aí é aquele momentozinho ali que a gente fala com toda delicadeza, né, de como seria e tal. Só que o que as noivas têm feito agora? Elas que têm escolhido os vestidos. Os vestidos. Você sabe que é aqui, né? Eu sei. Olha, da briga também, porque a madrinha gosta e a noiva fala, não, esse não. Esse não. E aí vai gerando aquele incômodo. Eu acho assim, tem que ter um meio termo, né? Porque você está investindo para ir no casamento da sua amiga. Você está pagando o seu vestido, a sua maquiagem, é um investimento. E você está fazendo pelo outro. E aí, esse outro
fica impondo regras demais, é complicado. O dinheiro que vai ser investido é o seu. Exato. Então tem que ter um meio termo. Define uma paleta de cores. Eu também, gente, falo muito assim, é uma dica, inclusive. Uma cor específica, tipo, vamos fazer nesse tom. Esse tom, se não for comprado o tecido e mandado fazer o vestido, não vai ficar igual. Por mais que seja na mesma loja. Porque um tecido de musseline, um tecido de seda, um tule, vai dar diferença. Até o mesmo lote de tecido, a gente faz um vestido, acabou o tecido, vai pedir um outro lote daquele mesmo tecido para fazer. Bem diferente. Porque um ficou exposto, outro não, né? Então, noivas, para vocês não perderem a cabeça, não ficarem criando problemas, porque já é um momento, né, de muita pressão, define uma paleta de cores e deixa as madrinhas um pouco mais livre. E aí especifica, sem muito decote, sem muita fenda, e deixa a coisa fluir. E aí eu vou te fazer até uma pergunta. Não tinha antigamente, não sei se ainda tem, um vestido que ele é um vestido único e ele tem várias maneiras. Multiformas. Isso. Já foi muito usado. O problema é que é um vestido que não fica bom para muita gente, mas para quem é mais gordinha, não fica tão legal. Era isso que eu ia te falar. Ele não serviria para todos por conta do seio. Às vezes quem tem pouco seio, quem tem muito seio. A gente já vestiu, tipo, 12 madrinhas aqui com esse modelo. A gente vai conseguindo adaptar para algumas que eram mais gordinhas. A gente mandou fazer um top para pôr por baixo do mesmo tecido. E aí deu uma improvisada. Mas não cai bem em todo mundo. Então também é complicado. Eu acho mais fácil deixar, colocar uma paleta de tons, né? Vai desse tom até esse e deixar livre. Também tem o candy color, né? Que elas colocam uma cor de cada. Sim, que eu acho legal. Eu acho legal também. E você falou ali das mães, eu acho bacana as mães de cores iguais. Modelos diferentes, lógico, mas de cores iguais ou cores próximas, né? 2 tons, tom sobre tom. Tom próximo. Eu acho que tom próximo seria legal, para não ficar igual, para não ter esse problema. Eu sempre falo isso. A gente já vestiu aqui, tipo, 2 mães de marsala, mas eram vestidos totalmente diferentes. Ficou bacana, ficou bem elegante na foto, Mas o tom sobre tom talvez seja mais apropriado. A gente estava conversando sobre a parte de... Você estava falando, né? Sobre a maquiagem e tal. Uma outra coisa também é isso. Hoje em dia, elas estão procurando os bons profissionais, né? Então, assim, as noivas têm que se... eu vou te contar depois. Tem que se atentar a isso. Da minha maquiagem no meu casamento. A Deca vai colocar uma foto. Eu vou permitir. Na inserção aqui do vídeo. Eu casei parecendo que eu tava no Circo de Soleil. Meu Deus! Eu errei porque nessa correria de não contratar cerimonialista, de casar lá no Sul e querer resolver tudo daqui, eu contratei a menina da maquiagem por indicação, sem a conhecer, não vou falar nome, né, gente? Não. Aí ela me ligou na semana que eu tava lá no Sul já para fazer o teste de maquiagem. Eu falei, não precisa, eu confio em você. Casei 4 horas da tarde. Tava frio, foi em agosto e no Sul faz bastante frio. E eu trabalhei até a madrugada anterior no salão, fazendo tudo, porque eu tenho problema de delegar. Eu quero fazer, eu quero pôr a mão na massa. E eu fiquei até tarde no sereno, a minha boca rachou toda, então tava toda craquelada. E ela dele maquiagem, e eu fiquei com um olho preto, pretão, um batom rosa. Num casamento 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Então, assim, eu investi nas fotos e filmagem que eu tenho, mas eu não gosto de me ver. Então, fica mais uma dica aí. Outra dica. A maquiagem, façam o teste de maquiagem, por favor. Fazer o teste de maquiagem é muito importante e você tentar conhecer o profissional. Um profissional que tem muito profissional que eu vejo, assim, claro que eu tenho os profissionais que eu indico, né? É óbvio, claro que a gente, né, não vai falar nenhum nome aqui e tal, até porque eu acho que seria interessante futuramente você entrevistar um maquiador e cabeleireiro, que eu acho que é muito importante. Eu faço cabelo e maquiagem com uma pessoa, com um profissional. E esse maquiador, por que eu indico esse maquiador? Porque ele me maqueia. Então eu tenho meu antes e tenho meu depois. Só que o meu depois, quando eu tiro foto do celular. Então não tem Photoshop, não tem filtro, não tem nada. É exatamente o que ele colocou ali. Então, não é que ele seja o melhor maquiador do mundo, não é essa a questão, existem milhões. Só que quando for fazer, contratar um profissional que seja específico daquilo dali. Eu sou maquiador de quê? Eu maqueio tudo, então já não é legal.
entendeu? E maquiador de pele, às vezes uma negra, uma pessoa que tem um problema muito sério na pele. Então, assim, conhecer o profissional antes de ir lá e contratar, se não for uma indicação de uma pessoa que, por exemplo, no caso, uma cerimonialista, um fotógrafo, se o fotógrafo conhece muito a maquiadora, se não for do profissional que vai te indicar, vá até o salão, conhece o perfil dele, entendeu? Faça antes a prévia com ele, com bastante, tem gente que faz prévia com uma semana antes, então é legal, faz uma prévia com 1 mês e meio, mas é muito tempo sim, faça, entendeu? Então é muito importante, porque foi o que você falou, você vai investir em foto, filmagem e a sua maquiagem é igual você, não gostou, como já aconteceu, e eu indiquei a pessoa que eu hoje indico, o profissional que eu indico, e essa noiva chegou pra mim e mandou um textão falando: estou completamente arrependida. Eu tenho horror de olhar para todas as minhas fotos. Meu problema Ela foi de roxo. A menina colocou um roxo na sombra roxa e ela casou no pôr do sol, às 5 horas da tarde. Eu lembro que eu tava no hotel, já tava assim, praticamente no horário, confiando na pessoa, e a pessoa lá maquiando, eu nem me olhei direito no espelho, eu saí dali e fui. A guirlanda, eu usei uma guirlanda de flores. Ficou grande demais também, então era uma patacona de... Saiu. Eu vou mostrar depois as fotos pra você, e vai estar aqui. Era uma guirlanda grande demais pra minha cabeça, mas assim, como eu deixei tudo pra cima da hora, mais uma vez, por não contratar alguém pra ver isso pra mim, eu cheguei lá e não tinha mais tempo, não tinha como trocar de última hora, então foi aquela guirlanda, então foi uma sucessão de erros aí que ficaram, mas casei. 10 anos. E por isso, né, o cabeleireiro, ele consegue te dar várias dicas. Qual é o tipo de cabelo que você vai usar? Então, é a guirlanda, não é? E uma outra coisa interessante também é qual o tipo de véu, né? Que não existe só um tipo de véu, né? Você sabe, né? Existe véu, existe grinalda, existe mantilha. Aí eu sempre falo sobre o casamento na praia. Você vai casar com véu? Vai casar com mantilha? Mantilha é imensa. O que é a mantilha? A mantilha é aquele véu que começa assim, curtinho, ele vai abrindo. Lindo. Então é mantilha o nome dele. Lindo, mas não pra casar na praia. Não Passou um vento, ele vai todo pra um canto. Não tem Só quando um desgruda do cabelo, como já aconteceu. O véu foi lá pra Eu já vi um vídeo desse no Instagram, do véu que saiu voando. Será que não foi comigo? Eu acho que não. E véu muito comprido, né? Então o que eu falo pra elas? Ou casa com nada, ou casa só com aquele menorzinho, né? Eu esqueci agora, até falei. Ou só com a guirlanda mesmo, ou então casa só com a grinalda, entendeu? Alguma coisa bem pequenininha assim. E aquele véuzinho que tira? Ainda tá em uso? Não. Isso é muito novela das 6, né? Muito novela. Muito novela, né? Não tem mais. O que tava voltando era casamento de dia, né? Normalmente acaba, 11 horas da manhã, o chapéu. Aquele chapéu com aquele... o chapéuzinho. É um elegante, véu. Eu acho né? lindo, acho lindo. Aquela paleta de cor de madrinhas bem clarinhas, e aí cada uma com uma cor, um verde claro, um nude, um rosinha, e aí coloca o chapéu, eu fiz. Mas eu acho que, né, pro lance do chapéu, aí tem que ser o casamento todo bem tradicional, todo seguindo a linha. Porque bota um chapéu e casa descalço, não sei. O que eu fiz foi no campo, foi bem estilo mesmo. Ela casou mais anos 70. Tudo a ver. Tudo vintage, e aí ela colocou. E foi belíssima. Tanto a paleta de cor do casamento dela foi nude, rosa e bege. E as madrinhas são dela e aí foi o chapéuzinho, que não se usa mais também. Sabrina, já tá bem extenso, vou te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos ter outros profissionais aqui dando dicas. A Sabrina vai voltar, porque na próxima a gente vai falar sobre debutantes, sobre essas dúvidas que surgem para a festa de debutante. Tem debutante que usa 3 vestidos. 4 uma loucura, até. 4. Ela vai voltar para isso, mas a gente agradece aqui. Assistam, curtam, mandem perguntas para o próximo podcast. Um beijo. Obrigada, Sabrina. Obrigada a você pela honra, um prazer estar aqui com vocês. Vamos marcar o próximo.